mundo gira, se transforma e com ele mudamos o nosso dia a dia, prezando cada vez mais pela facilidade e comodidade. E é por isso que ações são desenvolvidas para incluir o ensino nessa nova realidade tecnológica. Ao encontro dessa necessidade, existe o semipresencial da Unipar. Flexibilidade na maneira de estudar, metodologias ativas, interatividade no processo de aprendizagem, interação entre professores, alunos e tutores, aprendizado colaborativo, tecnologia aliada à qualidade de ensino. Construa o seu futuro com o semipresencial da Unipar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à primeira jornada integrada do ensino semipresencial. Hoje o nosso palestrante convidado é do Núcleo de Software e Tecnologia. Para essa noite especial temos a honra de receber o professor mestre Eduardo Isaia Filho. O professor Eduardo é graduado em Ciência da Computação pela Universidade de Santa Cruz do Sul, mestre em Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui vários certificados educacionais pelo Google e Apple, co-host do podcast EduIDAI Podcast e é coordenador de processos de tecnologias digitais na aprendizagem na Universidade Luterana do Brasil. O professor Eduardo irá ministrar sua palestra de forma remota. Ele está lá na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele vai abrilhantar nossa jornada com a palestra intitulada Transformações na Era Digital. Boa noite, professor Eduardo. Seja muito bem-vindo ao nosso evento. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Então, como eu já fui apresentado, eu sou o professor Eduardo. Espero que todos estejam me ouvindo. Então, queria dar as boas-vindas a todos os acadêmicos da Unipar e agradecer o convite de participar com vocês desse bate-papo. No nosso canal de transmissão ali, a gente tem o chat. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, eu vou tentar acompanhar aqui para tentar responder para vocês algumas dúvidas que possam surgir. Caso alguma pergunta passe, ao final eu vou dar uma olhada e respondo a todas, tá bom? Então, como eu já fui apresentado, eu sou o professor Eduardo, eu estou aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu sou professor no curso de Ciência da Computação. E durante essas minhas andanças, desde 2014, eu trabalho diretamente com o Google no projeto Google for Education e tenho algumas certificações tanto do Google quanto da Apple na área de educação. E o que eu venho reparado muito no decorrer desse tempo e no andar pelas universidades, pelas escolas no Brasil afora, é o quanto a tecnologia está impactando tanto no ensino quanto em futuras educações e no mercado de trabalho, né? Então, eu gostaria de começar perguntando para vocês se vocês estão preparados. Vocês estão preparados para essas mudanças? Vocês sabem vocês acham que a formação de vocês está preparando vocês para essas mudanças que vão acontecer? Então, a nossa conversa hoje vai ser sobre isso, vai ser sobre o mercado de trabalho que vocês vão encontrar futuramente e o que vocês têm que se preparar para esse mercado de trabalho. Então, eu gostaria a gente vai ter uma palestra interativa, em alguns momentos, a participação de vocês, né? Então, eu peço que vocês fiquem aí à mão com o celular ou abram o navegador de internet, que em determinados momentos eu vou pedir para passarem alguns links para responder algumas coisas para mim, para que a gente possa ir interagindo e nos conhecendo melhor. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, eu sei que todos vocês são estudantes, que estão estudando algum curso, mas eu queria fazer uma pergunta. Se você pudesse escolher qualquer coisa, o que você gostaria de ser? Independente, não existe barreira, não existe limite. Eu queria ser tal coisa, mas eu tenho limitação financeira. Não existe limite nenhum. A pergunta é o que você quer, o que você gostaria de ser, independente de limites. Não existe limites. Então, para que vocês respondam essa pergunta, eu vou pedir que vocês abram o navegador de internet de vocês e acessem o link gg.gg/vocêunipar. Então, eu vou dar uns minutinhos para que vocês acessem esse link e respondam. São 3 perguntinhas bem ali.
respondam com toda sinceridade o que vocês gostariam de ser. Antes de barreira, de dificuldades, enfim, o meu sonho era ser isso. Então, peço que vocês acessem esse link e respondam para mim. De novo, basicamente abrir o navegador de internet e digitar lá na barra de endereço gg.gg/vocêunipar. E eu vou acompanhar aqui o que vocês estão respondendo para mim. Bom, já temos algumas respostas aqui. Eu posso ver que vocês, de um modo geral, gostariam de ter uma estabilidade financeira, ter uma realização profissional. Aqui temos um super cientista, uma influenciadora, enfim, temos bastante, mais respostas chegando, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, as respostas são diferentes, obviamente, mas dá para ver que há sempre uma vontade de se ter uma realização profissional e uma estabilidade financeira, né? Acho que esse é o desejo de todo mundo, ter uma estabilidade financeira e ser bem-sucedido profissionalmente. Bom, então vamos voltar aqui. Quem estiver respondendo ainda pode continuar respondendo, que depois eu continuo olhando. Bom, mas ali vocês me responderam o que vocês gostariam de ser, né? E aí, já utilizando um pouco da música, né? Mas o que você vai ser quando você crescer? Então, o que a gente realmente vai exercer? Qual vai ser a nossa verdadeira profissão? O que a gente vai realmente fazer além do nosso sonho, né? Muitas vezes a gente pensa que a gente quer ter uma estabilidade financeira, que a gente quer ser bem-sucedido profissionalmente, a gente está estudando para isso, mas será que a nossa profissão vai existir quando a gente estiver formado? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar se a profissão de vocês, ou melhor, se a maneira como vocês veem a profissão de vocês, ela vai existir quando vocês estiverem formados? Para que vocês possam ser um bom profissional, para que vocês possam exercer uma boa profissão? Eu me lembro que quando eu estudei ciência da computação em 1995, eu comecei o curso de ciência da computação e me formei em 2000. Eu me lembro que as disciplinas que eu fiz no primeiro semestre do curso, em 95, em 2000 já eram tecnologias que já não eram mais utilizadas. O mundo da tecnologia tinha mudado muito e muitas coisas que eu tinha estudado não faziam mais sentido. E essa evolução ela vem acontecendo gradativamente. Cada vez mais o mundo está mudando e cada vez mais ele está tendo novas exigências de profissionais. Eu gosto de trazer algumas notícias que têm saído recentemente. Eu acredito que uma das profissões que antigamente se tinha muita segurança era a questão de estudar direito para se tornar advogado, porque era uma profissão segura, uma profissão que era bem remunerada. Só que as mudanças em termos de tecnologia vêm fazendo acontecer coisas desse tipo aqui. Robôs advogados analisam processos, fazem petição e aceleram contratos. Então, a inteligência artificial ela vem atualmente fazendo com que muitas profissões que existiam anteriormente acabam se tornando obsoletas. Porque se eu sou um advogado que só sabia fazer petições ou só sabia analisar contratos, hoje uma inteligência artificial ela tem condições de fazer isso muito melhor e muito mais rápido que o ser humano. Então, se o profissional ele era um profissional que só fazia análise de contratos e petições, esse cara ele provavelmente está com os dias contados. Outra coisa, inteligência artificial prevê câncer de mama 5 anos antes dela acontecer. Então imaginem isso, uma coisa que era extremamente focada a um médico que tinha que analisar uma imagem e tomar uma conclusão, hoje uma inteligência artificial ela consegue analisar uma imagem e dizer com 5 anos de antecedência se a pessoa pode ter ou não câncer de mama. Esses são só 2 exemplos que eu trago para mostrar para vocês o quanto a inteligência artificial
ela vai fazer com que profissionais deixem de atuar num mercado que era completamente seguro para eles. Então, a gente tem que começar cada vez mais a pensar que, profissionalmente, a gente não pode ser mais aquele profissional que só consegue perceber um determinado conceito. Eu tenho que ser um profissional que tenha condições de analisar dados que uma inteligência artificial não consegue analisar. Porque se a inteligência artificial consegue analisar algo, eu vou me tornar obsoleto. Eu não vou ter mais o meu campo de atuação. E aí eu fui atrás de algumas coisas e aí diz assim, ó, algumas profissões que a IA, que os robôs, né, que a inteligência artificial, provavelmente vai substituir os humanos. Então, eles consideram que em 64% da preparação de comida hoje vai ser substituída por robôs. Então, eu vou deixar de ter pessoas preparando aquela comida tradicional, porque essas pessoas vão ser substituídas por robô, por uma inteligência artificial. Eu não estou dizendo que a profissão vai terminar. O que eu estou dizendo é que hoje, se eu sou um profissional da área de preparação de comida e eu não me atualizar para fazer uma coisa diferente, provavelmente eu vou sair do mercado. A questão de limpeza, 59% vai ser substituído por robô. Construção, mineração, manufatura e transporte de montagem, 59% vão ser substituídos por robô. Profissionais de engenharia e ciência. E aí vai diminuindo gradativamente, né? Então vocês podem observar que cada uma dessas profissões, que hoje pode-se dizer que são profissões reconhecidas e profissões com uma certa segurança, provavelmente seus profissionais substituídos por inteligências artificiais ou por robôs. E uma das preocupações que eu sempre trago para os meus alunos é a questão do mas isso vai acontecer daqui a muito tempo. Mas isso não vai acontecer agora. Mas isso não se aplica no meu campo de atuação. Então, uma preocupação que a gente tem que ter é não ser a Kodak. Eu não sei se todos vocês conhecem a Kodak, se lembram disso ou chegaram a conhecer isso. Isso é um rolo de filme. Quando a gente batia filme com a máquina fotográfica. Vocês sabem que a Kodak foi a primeira empresa a produzir a câmera digital. Aquela câmera digital que a gente batia foto, a Kodak foi a primeira empresa a desenvolver uma câmera digital. Só que os empresários da Kodak disseram o seguinte: não, ninguém vai querer usar uma máquina digital. Todo mundo quer imprimir suas fotos em papel. Então essa máquina digital não faz sentido nenhum a gente continuar com esse projeto. O que aconteceu com a Kodak? A Kodak quase faliu porque simplesmente não apostou num mercado que todo mundo estava investindo, que era de câmera digital. Hoje, quantos de vocês têm uma câmera de colocar filme fotográfico? Acho que ninguém, né? A não ser fotógrafos profissionais e olhe lá ainda, tem uma câmera que não seja digital. Outro mercado que não se deu por conta das mudanças que estavam acontecendo era a Blockbuster. Eu não sei se vocês conhecem, a Blockbuster era uma grande franquia de locadoras de vídeo. Começaram com VHS, depois passaram para o DVD. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer a Blockbuster, mas a Blockbuster é outra empresa também que faliu, simplesmente porque nos anos 2000, a Netflix tentou se vender para a Blockbuster. A Netflix se ofereceu para a Blockbuster por 50 milhões nos anos 2000. E a Blockbuster falou, não, ninguém quer ver filme por stream. A internet ainda é muito fraca, ninguém vai querer ver esse tipo de filme, ninguém vai querer ver... todo mundo gosta de ir lá e locar um filme. E o que aconteceu? A Blockbuster deixou praticamente de existir, ou seja, não existiu. Acho que a Blockbuster deve ter uma loja aberta ainda nos Estados Unidos, e esses dias eles anunciaram que ia fechar, e a Netflix está aí. Todo mundo está utilizando a Netflix hoje, e é de fácil acesso a todo mundo. É simplesmente uma questão de tu te logar uma conta, assinar um serviço e tu ter os filmes na tua casa. Então, isso só mostra o quanto a gente tem que se preocupar e não achar que as coisas estão distantes da gente. Mas isso aí vai... Não, bem capaz, não. Senão a gente acaba caindo no problema de se tornar uma Kodak ou uma Blockbuster.
Mas para nós e para vocês, estudantes, será que você vai ter um mercado de atuação na área que tu escolheu? Vocês já pensaram nisso? Será que quando eu me formar, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos, eu vou ter um mercado de atuação na área que eu escolhi? O que eu preciso ter para ter esse mercado? Sempre vai existir um mercado. Sempre vai existir profissionais, bons profissionais atuando nas suas áreas. E o que vocês precisam para se tornar bons profissionais? Então, a The Economist Group, ela fez uma pesquisa entre as maiores empresas do mundo, num âmbito geral, mundial, destacando o que essas empresas procuram, o que o profissional do futuro, quais são as habilidades que eles devem ter. E aí eu queria entender o que vocês acham disso. Então eu vou pedir que vocês acessem agora esse segundo link e marquem lá 4 opções de 4 habilidades que vocês acham que são habilidades que um profissional do futuro deve ter. E aí depois eu vou apresentar quais são as que apareceram em destaque nessa pesquisa. Então eu peço que vocês acessem esse link também e respondam ali para mim quais são as 4 daquelas todas que estão listadas, quais são as 4 principais habilidades que vocês julgam que um... E eu vou acompanhando aqui as respostas de vocês. Bom, então eu vou comentar aqui com vocês o que deu aqui, mais ou menos, tá? Vocês me disseram que saber se comunicar é o principal. Aqui, 80% de quem votou em saber se comunicar. Em segundo lugar, empatado, está ser criativo e saber solucionar problemas. Em terceiro lugar, empatado, tá teve uma atualização agora. Então, mais respostas chegando. Então tá atualizando. Bom, agora empatou em primeiro lugar tá saber se comunicar, ser criativo e saber solucionar problemas. Em segundo lugar tá saber trabalhar em equipe. Em terceiro lugar está ter formação digital. E em quarto lugar está ter liderança. Vocês estão muito bem, vocês estão muito alinhados com o que o Economist Group pesquisou. Então vamos ver qual foi o resultado dessa pesquisa. Então o que o futuro reserva em termos de profissão? A primeira coisa que as empresas apontaram, que é essencial para um profissional do futuro, é saber solucionar problemas. O profissional do futuro, ele tem que ter capacidade de solucionar um problema. O que é solucionar um problema? Não é simplesmente tu aplicar um conceito que tu aprendeu na faculdade. Não é simplesmente tu aplicar um cálculo. É ter condições de verificar um problema e saber quais técnicas tu pode aplicar para resolver aquele problema. Essa capacidade de juntar conceitos e propor uma solução, isso uma inteligência artificial ela não tem. Uma inteligência artificial, ela normalmente ela é muito boa em um quesito, como por exemplo, gerar uma petição. Como por exemplo, como eu citei antes, analisar uma imagem e ver se existe a possibilidade de um câncer. Isso é muito bom, porque é uma função específica. Agora, pegar vários conceitos, agrupar esses conceitos e solucionar um problema, tomar uma decisão, isso uma inteligência artificial ela não consegue fazer. Então, o profissional do futuro, para ter destaque, ele vai ter que ter condições de solucionar problema. Se ele não conseguir solucionar problema, provavelmente ele vai ser substituído. A segunda característica que apareceu foi trabalhar em equipe. Então, é essencial que vocês consigam trabalhar em equipe. É extremamente importante. E eu gosto muito de falar isso para os meus alunos aqui na universidade, que é o seguinte, eu já fui também coordenador de curso, então eu sei mais ou menos. Normalmente um aluno ele entra na universidade, ele faz 1, 2, 3 amigos
e ele vai se formar se relacionando com 3 pessoas, basicamente. Quando tem uma disciplina, ele vai lá e escolhe as mesmas disciplinas que o colega quer fazer. Quando ele tem que fazer matrícula, faz as mesmas. Quando ele tem que fazer trabalho, faz com os mesmos colegas. Isso faz com que ele perca o poder de trabalho com a equipe. Por quê? Porque ele só está trabalhando com pessoas que ele conhece, que ele gosta de trabalhar. Ao contrário do que vai acontecer na tua vida profissional. Quando tu entrar numa empresa ou quando tu for trabalhar em algum lugar, provavelmente as pessoas que estão lá, elas não são pessoas que tu escolheu. Elas vão ser pessoas que têm suas características próprias e tu vai ter que aprender a conviver com essas pessoas. Então, trabalhar em equipe é extremamente importante. Eu sempre digo para os meus alunos que a melhor coisa que eles podem fazer durante a universidade é conhecer e trabalhar, né, interagir com o maior número de pessoas diferentes, porque isso vai fazer com que ele crie um poder de trabalhar em equipe. A terceira característica que apareceu é a comunicação. Hoje, o poder de comunicação é extremamente importante. Tu saber te comunicar, tu conseguir te fazer entender e tu entender o que a outra pessoa está querendo dizer é extremamente importante. E essa habilidade está se perdendo. Tu conseguir pegar um material, ler um material, entender o que está ali e conseguir passar uma informação a respeito daquilo é extremamente importante. Então, saber se comunicar é de extrema importância para o profissional do futuro. Em quarto, é pensamento crítico. Eu tenho que ter o meu pensamento. E não é. E por que isso é importante? Porque dentro de uma empresa, dentro de um negócio, eu tenho que conseguir dizer o que eu penso a respeito daquilo. Porque isso vai fazer com que o negócio cresça. Por exemplo, se eu acho que aquela ideia que alguém teve não é muito boa, eu tenho que ter condições, eu tenho que ter pensamento crítico para poder dizer assim, não, isso não é bom por tal e tal motivos. Isso está completamente relacionado ao poder de comunicação, a conseguir trabalhar em equipe e a conseguir solucionar problemas. Depois aparece criatividade. Criatividade está extremamente relacionada à solução de problemas, né? Porque para eu solucionar um problema, eu tenho que ter uma criatividade, eu tenho que conseguir olhar para o problema e enxergar vários ângulos para conseguir resolver ele. Então, criatividade é uma coisa que apareceu também. Percebam, em sexto lugar, apareceu formação. Então, a formação ela deixou de ser a coisa mais importante, porque a formação ela só é importante se eu sei trabalhar em equipe, se eu sei solucionar problemas, se eu sei me comunicar bem, se eu tenho pensamento crítico. Porque não adianta não adianta ter sido o melhor aluno durante toda a minha graduação e eu não consigo interagir com pessoas. Não adianta eu ser o melhor profissional e não conseguir solucionar um problema. Então, formação, ela não é hoje o critério mais importante. Ela é, ainda assim, muito importante, mas ela só é importante se eu tiver as outras características acima. Depois apareceu formação digital, na mesmo nível de formação, né? E aí depois apareceu liderança e depois apareceu idioma estrangeiro. Então, percebam que o idioma estrangeiro até ele era extremamente importante num tempo atrás. Antigamente se dizia assim, se a pessoa não fala outro idioma, ela está fadada a estar fora do negócio. Então, isso já não é mais tão importante. Hoje o mais importante é eu realmente ter as primeiras características. Então, vocês têm que se preocupar muito com isso. O que vocês estão fazendo para ter pelo menos aquelas 4 primeiras habilidades? E isso é de extrema importância em qualquer área que vocês forem atuar. E pensando nisso, nessas características, por que temos que nos reinventar como profissionais? Por que a gente tem que se reinventar? Por que a gente tem que pensar de uma forma diferente do que a gente talvez pensasse no passado, né? Eu, quando estudei ciência da computação, eu pensava em ser um programador. Vou ser um programador. E eu acabei me tornando um professor. Por que eu tive que me repensar? Por que eu tive que me adaptar a uma realidade e mudar completamente a minha área de atuação? Isso acontece porque o mercado está mudando. Coisas que há muito pouco tempo atrás não existiam, hoje são realidades. E aí a gente pode citar vários exemplos. Por exemplo, táxi.
táxi há um tempo atrás era a única forma que a gente tinha de se locomover em qualquer cidade do mundo. Tu chegava numa cidade nova, tu tinha que pegar um táxi. Ou tu pegava o transporte público urbano, mas tu chegou numa cidade que tu não conhece absolutamente nada, tu ia pegar um táxi. Hoje isso mudou. Um mercado que era extremamente lucrativo, eu cito aqui a nossa região, aqui vou citar Canoas e Porto Alegre, existia filas de pessoas para comprar placa de táxi, porque táxi era uma coisa que era altamente rentável. O que aconteceu com táxi? Aqui para nós e nas grandes cidades do mundo, foram completamente substituídos pelo Uber, pelo Cabify, pelo outros aplicativos. Aqui a gente tem um que se chama Garupa. Isso mudou completamente um mercado. Antigamente, quem tinha um táxi tinha uma renda certa. Hoje, isso não é mais garantido. Por quê? Porque tu tem uma série de aplicativos que substituem o táxi. Tu pode chegar numa cidade que tu não fala a língua, que tu não domina o idioma, pode selecionar o teu ponto de partida e o teu ponto de chegada, chamar um carro, esse carro vai te pegar, vai te levar até o destino e simplesmente tu não vai falar com ninguém, tu não precisa, se tu não sabe o idioma, né? Tu vai simplesmente chegar ao teu destino e ainda gastando menos, conseguindo acompanhar uma rota, né, que antigamente se dizia que tinha muito problema com táxi, que eles faziam os caminhos que eles queriam e a corrida ficava mais cara. Então, o mercado mudou completamente. Outra coisa que a gente pode citar é o mercado de hotéis. Antigamente, tu queria ir uma cidade que tu não conhecia, que tu não passear, enfim, fazer turismo ou trabalhar, tu tinha que reservar um hotel. Isso mudou completamente. Hoje, tu pode ir usando o Airbnb. E isso faz com que as pessoas que antes nunca pensaram em ter um hotel possam pegar um quarto da sua casa e disponibilizar para alguém se hospedar, né? Isso era impensável há anos atrás e hoje é uma realidade presente. Hoje tu pode viajar para qualquer lugar do mundo que com certeza vai ter lá um Airbnb que tu possa reservar. A um custo mais baixo, obviamente, e sem a necessidade de tu te hospedar num hotel. Outro mercado que mudou completamente é o mercado da música, né? Antigamente, tu tinha que comprar, no meu tempo ainda tinha que comprar um disco. Depois tu passou a comprar um CD. Não interessava se tinha 20 músicas e tu gostava de duas, tu tinha que comprar o CD todo. Hoje, com o streaming, como Spotify, Deezer, enfim, outras plataformas de streaming, tu consegue ouvir só as músicas que tu gosta, a um custo muito mais baixo do que tu ter que comprar um CD. Hoje, basicamente, tu tem uma biblioteca de músicas no teu bolso, e isso fez com que o mercado da música tivesse que se reinventar, porque não é mais vendendo CD que eles ganham dinheiro. Hoje, o artista ganha dinheiro fazendo show. Então, todos os mercados eles estão mudando. E talvez um dos mercados mais tradicionais que tenha sido revolucionado agora é o mercado de bancos. Recentemente, começaram a surgir os bancos 100% digitais, né? Ou seja, não existe uma agência. O banco ele não tem uma agência. Tu pode pedir um cartão de crédito, tu pode ter uma conta, tu pode fazer transferência e não existe uma agência. Tu interage sempre de forma virtual. Então, todos esses mercados eles tiveram uma grande revolução e uma grande mudança, coisa que as profissões, de um modo geral, vão ter também. Então, a gente tem que começar a se preocupar com isso. Como a minha profissão vai estar daqui a 10 anos? Se a gente for pensar essa revolução nesses mercados que eu acabei de falar, elas são extremamente recentes. Elas são revoluções de menos de 10 anos. Então, imaginem como vai estar a profissão de vocês daqui a 10 anos. E eu acho que uma das maiores revoluções recentes que teve agora foi na questão de compras. Essa é uma loja, para quem não conhece, é uma loja da Amazon, onde tu simplesmente entra na loja, pega o que tu quiser e sai da loja. Não existe caixa, não existe atendente, não existe absolutamente nada. Tu simplesmente vai lá, pega os produtos, bota na tua sacola e sai da loja. Quando tu sair da loja, automaticamente o valor já vai ser debitado na tua conta. Isso é uma grande revolução. Olha quantos empregos deixam de ser gerados, né? E essas pessoas que faziam isso vão fazer o quê?
elas têm que se reinventar, elas têm que fazer outras coisas, porque não existe mais o atendente, não existe mais o caixa, não existe mais uma série de pessoas que estariam interagindo no mercado. Hoje é possível, então, tu entrar no mercado da Amazon, pegar o item que tu quiser, sair da loja e automaticamente tu vai ser cobrado do que tu pegou, né? Do que tu pegou. Isso, para quem não conhece ainda, é bem interessante olhar os vídeos no YouTube. É impressionante essa loja. Simplesmente não tem como tu enganar a loja e ela é altamente eficiente, assim, é muito legal mesmo. E eu recentemente e comecei a perceber essa mudança de mercado. E aí eu trago aqui uma foto que eu acho icônica para mim, que é essa foto aqui. Eu escondi as pessoas que estão nela, não expor, mas essa foto é uma foto tirada no Google. Quando eu estava lá fazendo um treinamento, e observem que atrás de mim ali sentado está o chefão do Google na América Latina, na área de educação. E a meu lado tem um outro funcionário do Google. Então percebam que a hierarquia dentro dessa estrutura, ela mudou completamente. Antigamente, o chefe era um cara praticamente inacessível aos funcionários, né? E hoje não. Hoje, a distância do funcionário para o chefe, ela é muito mais próxima. Então, o mundo está mudando, a gente tem que começar a pensar nessas mudanças. E aí, né, eu quero ser feliz, o que eu devo tomar, né? Você tem que tomar decisões. Então, vocês que estão estudando e estão se preparando para exercer uma profissão no futuro, comecem a pensar como essa profissão vai ser impactada pelas novas tecnologias. Parece que isso está muito distante, mas isso está mais próximo do que a gente pensava. Volto a citar o exemplo do táxi, volto a citar o exemplo dos hotéis. Os taxistas, há muito pouco tempo atrás, pensavam assim: não, o meu ramo é extremamente seguro. Não existe maneira de eu perder o meu táxi. Isso é uma placa, isso tem que ser comprado, isso tem que entrar numa. E simplesmente é um mercado hoje que está completamente, completamente prejudicado com o surgimento dos aplicativos. Mas por quê? Porque eles não se reinventaram. Se o taxista tivesse pensado na questão do aplicativo, eles poderiam ter criado um aplicativo de táxi muito antes do próprio Cabify. E a área de atuação de vocês provavelmente vai sofrer impactos. E vocês têm que estar preparados para esses impactos. Então, comecem a pensar o que vocês podem fazer agora para que, se alguma mudança aconteça, vocês possam se adaptar. Porque só vai ser o profissional bem-sucedido quem tiver um poder de adaptação. E aí eu já deixo como sugestão para vocês que vocês pensem grande. Não pensem pequeno. Tentem pensar o maior possível. Porque se vocês pensarem grande, vocês vão agir para que isso aconteça. Então, pensem grande. Pensem em ações que vocês possam tomar e coisas que vocês podem fazer para, caso haja uma revolução na área de atuação de vocês, vocês consigam ter poder de se adaptar. E isso é muito mais uma questão pessoal e é muito mais uma adaptação que vocês vão ter que sofrer, porque cada vez mais os profissionais eles vão ter que se tornar flexíveis. Quanto mais flexível tu for, mais tu vai conseguir te adaptar ao que está acontecendo. Tu não pode deixar que a coisa aconteça para ir tomar uma ação, porque aí pode ser tarde demais. Então, sejam profissionais flexíveis, sejam profissionais que tenham um alto poder de adaptação, que consigam se adaptar a qualquer mudança que o mercado venha oferecer. Se vocês estiverem preparados para isso, com certeza vocês serão profissionais bem-sucedidos. E aí, basicamente, eu queria deixar aqui também como dica, comecem a acompanhar o que está acontecendo no LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social profissional, né? Então, basicamente, tu vai fazer contatos profissionais. Eu recentemente, que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa, que estão na Austrália, e os meus alunos falam que lá
dificilmente, vamos supor, vocês estão me conhecendo, vocês me conheceram hoje. Qual é a ação normalmente que uma pessoa faz aqui quando conhece alguém? Adiciona no Facebook, adiciona no... Isso é completamente errado, tá? O único lugar que eles aceitam que você adicionem eles é no LinkedIn. LinkedIn é para relações comerciais, não é para relações pessoais. Então, comecem a criar a rede de vocês no LinkedIn, a rede profissional, obviamente, né? E deixem Facebook, Instagram, WhatsApp para as coisas pessoais. Usem o LinkedIn e comecem a seguir pessoas que têm relação com o que você... E comecem a criar conexões no LinkedIn com pessoas relacionadas àquilo que vocês querem. O LinkedIn é uma ferramenta extremamente importante e poderosa para te acompanhar o que está acontecendo na tua área de atuação e para te perceber as mudanças que estão acontecendo no mercado. Então, eu recomendo muito que vocês acessem o LinkedIn, criem seus perfis e comecem a criar conexões através do LinkedIn. E aí, quase já finalizando a minha conversa, eu queria contar a história do Matt. Eu não sei se vocês conhecem o Matt, mas o Matt, ele era designer de games e esse cara, ele tinha vontade de viajar o mundo. E ele não tinha grana para isso. Aí ele percebeu que o que ele poderia fazer para viajar pelo mundo todo sem gastar dinheiro, se alguém bancasse as viagens dele. E ele teve uma ideia que era ir obviamente, as primeiras vezes ele teve que pagar, né, do bolso dele. Ele começou a viajar pelo mundo e começou a fazer uma dancinha. Vocês vão ver agora, daqui a um pouco vai passar um vídeo para vocês. Até vou pedir para o pessoal lá se preparar para passar o vídeo que eu mandei o link. Ele dançava. E aí, a partir daí, ele criou um canal e começou a disponibilizar, a avisar as pessoas onde ele estaria dançando. E aí vocês vão ver o que aconteceu. Será que o pessoal aí pode soltar o vídeo?
Então, percebam o quanto o Matt percebeu o que ele poderia fazer para viajar o mundo inteiro. E ele começou com uma coisa inusitada, que foi uma dancinha. Ele foi patrocinado por uma marca, ele viajou durante 3 anos, todos os lugares do mundo que vocês possam imaginar fazendo essa dança. Se vocês entrarem no perfil dele no YouTube, tem um compilado de 3 anos de danças pelo mundo, tudo patrocinado. Então percebam como ele, um profissional da área de games, né, que queria viajar o mundo, não sabia como ia fazer isso, não tinha dinheiro para fazer isso. Ele entendeu que fazendo isso, que as pessoas iam vir dançar com ele e propôs essa solução e conseguiu fazer o que ele queria, né? Então, mais ou menos encerrando a nossa conversa, eu queria dizer que cada um de vocês vai ser um profissional único dentro de um universo cada vez mais complexo, onde todo mundo parece fazer a mesma coisa, mas vocês têm que se destacar no que vocês são muito bons e no que vocês têm de melhor. Então, identifiquem isso em vocês e trabalhem essas habilidades, porque cada vez mais o mercado vai precisar de bons profissionais. A inteligência artificial, ela vai nos ajudar muito, a tecnologia, ela vai nos ajudar muito, mas profissionais, seres humanos, a gente vai sempre precisar para solucionar problemas, para ser criativo, enfim, trabalhem essas competências, porque se vocês forem meramente profissionais que executam uma função, talvez vocês estejam fadados a ficar sem mercado de atuação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha contribuído um pouco na formação de vocês e feito vocês pensarem um pouquinho a respeito desses temas e desse mercado que vocês vão enfrentar futuramente. Fico à disposição para qualquer pergunta que vocês tenham ali no chat e muito obrigado.